Olá, estamos começando mais um vídeo aqui no canal da Bi. E hoje nós vamos conversar com o Anderson, da escola de inglês Langports, sobre intercâmbio na Austrália. Anderson, muito obrigada por vir conversar um pouco mais sobre intercâmbio na Austrália com a gente. E eu gostaria que você começasse contando um pouco mais sobre a escola Langports, que é sinônimo de ensino de qualidade, né? Como nós sabemos. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês a Langports. A Langports é uma escola boutique localizada na Austrália, no estado de Queensland. Para quem não conhece, o estado de Queensland tem 300 dias de sol, e praias maravilhosas, paradisíacas. Tá? Hoje, especificamente, eu quero contar rapidinho aqui a história da Langports para vocês. Então, a Langports, ela foi fundada, pessoal, pelo John Francis, esse cara aqui, simpático. O John, há 20 anos atrás, ele estava conversando com um sócio dele, sobre o que seria o mais indicado para o estudante. Eles simplesmente vieram com a pergunta certa, por que o estudante precisa se adaptar a uma metodologia de ensino? Porque, no contrário, uma metodologia de ensino que se adapte ao estudante. E com esse pensamento foi que eles criaram o nosso curso principal, que ele é, até hoje em dia, aí, uma referência de qualidade no mercado, que é o UFO English, tá? Esse curso, ele simplesmente consiste em se adaptar, se moldar às necessidades do aluno. Eu vou explicar melhor depois. Mas o John, ele já era um grande visionário nessa época, que ele fundou aí o UFO English. Ele era um cara que ele estava no campus da escola, inclusive vestido de faxineiro, fazendo a limpeza e conversando com os estudantes para entender como eles estavam se sentindo na escola, para ver se os anseios deles estavam recebendo suporte, para ver se eles estavam aprendendo bem, se eles estavam estavam felizes em realizar esse sonho que é estudar na Austrália, tá? Hoje em dia, a Ana é a nossa CEO, A Ana é a filha do John, e a Ana, então, ela continua seguindo aí as diretrizes da empresa, que é o foco total no estudante. Então, é uma empresa boutique, é uma empresa familiar, tá, pessoal? E é assim que a gente tem, é por isso que a gente tem essa dedicação especial com os alunos. Vou começar a trazer um pouquinho o mix de nacionalidade para o pessoal. Então aqui, pessoal, nossos dois campos aqui na Austrália, tá? Nós ficamos aqui na região de Queensland. O mix que nós temos geral de estudantes, vai estar em torno de 25% de brasileiros, 14% de alunos da América Latina, 24%, então 24%, 23,8% aqui de europeus. Temos também estudantes do Middle East, Ásia, predominantemente o mercado japonês, Southeast Asia também. E esses são os nossos mercados principais, pessoal. Vocês vão ver que a distribuição é bem interessante por campus, tá? Vão ver as nossas nacionalidades. Aqui eu vou falar um pouquinho mais da onde a gente se encontra na Austrália, tá? Então, de novo, o estado de Queensland, pessoal, ele corta mais ou menos aqui, nós vamos ver no próximo slide. Nós estamos em Brisbane, a cidade de Brisbane, e Surfers Paradise, pessoal. Surfers Paradise, fica na cidade de Gold Coast. Porque nós colocamos Surfers, porque Surfers é o bairro turístico mais importante, Gold Coast é uma cidade que recebe muitos turistas, inclusive muitos turistas australianos, e todo mundo quer ficar aí na região Surfers. Mas para você entender um pouco melhor, a Austrália, ela tem uma grande parte aqui que é território deserto, 20% da Austrália não é habitável, tá? 80% da Austrália é deserto, então as principais cidades, elas vão ser sempre costeiras, tá, pessoal? Então, nós estamos no estado de Queensland, as temperaturas são muito agradáveis aqui, nós podemos chegar a mínimas de 10, tá? Mas geralmente nós vamos ter temperaturas entre os seus 25 e 30 graus, nós podemos passar de 30 graus também. Mas esses são extremos. Na grande maioria do ano a temperatura ela é muito agradável e são 300 dias de sol no ano. Nós estamos bem aqui na bordinha de Queensland, com Gold Coast, e daí a 1 hora de distância nós temos Brisbane, pessoal. Gold Coast é uma cidade costeira, Brisbane não, mas Brisbane tem uma praia artificial também. Aqui mostramos um pouco então a foto dos nossos dois campos das escolas, Gold Coast à sua direita aqui, Brisbane à sua esquerda. Ambos os campos estão em localização central, dependendo da acomodação que o estudante optar, ele consegue ir caminhando para a escola. Por falar em acomodações também, pessoal, nós vamos ter aqui a opção de homestay, casa de família, inclusive em Gold Coast elas até ficam mais próximas, porque Gold Coast é uma cidade um pouco menor, pessoal, e as casas de família ficam aí em torno de 30 minutos, no máximo 45 minutos de distância, enquanto Brisbane elas vão começar a partir de meia hora e podem chegar a 1 hora de distância. Mas uma grande vantagem é que o transporte público está custando muito barato, são 50 centavos de dólar australiano. Nós temos as nossas residências, pessoal. Nossas residências têm que verificar sempre a disponibilidade e as nossas residências estudantis, elas estão a walking distância caminhando da escola, em Gold Coast, em torno de 7 a 10 minutos, em Brisbane, nós vamos ter aí de 10 a 12 minutos de distância, então elas estão extremamente próximas, tá?
Aqui, gente, eu vou trazer um pouquinho, no próximo slide, um vídeo da Lakeports para mostrar para vocês, para o pessoal ver, tá? Então, Gold Coast, pessoal, vocês podem ver esse praião longo. O nosso campus aqui tá 2 quadras da praia, né? Mostrando um pouquinho do dia a dia do estudante aqui, né? Então, essa mesa aí é de barbecue que apareceu, fica atrás do campus. Nós temos um espaço para fazer barbecue, churrasco. A galera aproveitando na praia, né? extremamente bacana. É um lugar que te chama para aproveitar a vida, vamos falar assim, né? Então, você vai estar situado nesse paraíso, né? Então, mostrando um pouquinho do transporte público, né? E, então, os nossos trocam aqui entre a escola, um pouquinho do lugar, mas dá para ver que é uma cidade extremamente atraente, né? Com essas praias maravilhosas. São 70 quilômetros de praia aqui, né? Em Gold Coast, o pessoal tem muito essa vida aí ao ar livre, aproveita para correr, praticar exercícios, né, aí na beira da praia. Tem muitas opções de cafés, pessoal de restaurantes e bares também. Estamos localizados bem no coração dos surfers de Gold Coast, né? Então, ali nós vamos estar a 2 quadras daquele Surfers Paradise Sign, que muita gente tira foto, tá? Para quem já pesquisou um pouco de Gold Coast, com certeza viu, que daí já vai ter as ruas principais, onde vão ter muitos cafés, restaurantes, lojas, bares, né? Nós temos aqui em Gold Coast, né, tentando trazer então um pouco dessa questão da cidade, da cultura. São 70 quilômetros de praia, é uma cidade que lembra um pouco aquela vibe de Copacabana, né? O pessoal aproveita muito a praia, faz muitos exercícios aí na orla também, né? Então, surfa também, né? Muito surf, né? Surf é uma prática bastante. Você tem escolas de surf, né, ali em Surfers Paradise, aos montes, tá, pessoal? É um lugar muito voltado para o esporte também, né, pessoal? Fora os parques temáticos, né? Nós vamos ter aí parques aquáticos, né? Nós temos o Rainbow também aqui em Gold Coast. Nós temos bastante opções de parques para o pessoal aproveitar. Nós temos uma vida ativa nessa região de surfers muito forte também, né? E vocês podem ver que na maioria do ano a temperatura é muito boa, galera. E o mix de nacionalidades, tá? Nós temos brasileiros aqui, bastante brasileiros. Gold Coast é um destino bem popular para o brasileiro, tá? Mas nós também vamos ter aqui outras nacionalidades em grande quantidade. Isso faz com que vocês tenham um mix muito bacana, tá? Temos, inclusive, um Activities Officer para cuidar das atividades dos nossos alunos, e nós vamos ter bastante campeonato de ping-pong acontecendo na própria escola, tá? Inclusive com várias nacionalidades. Eu acho muito interessante isso, como todos nós aderimos aí às práticas de outras nacionalidades quando estamos estudando fora. Ah, sim. Né? A gente aprende, né, com um pouco de cada país diferente. Com certeza, né? E esse que é o incrível, né? Como eu costumo falar, chega a ser até injusto falar, mas não é só o inglês, né? Não é só o aprendizado. Ah, sim. Temos muito mais, né? Com certeza. Realmente, brasileiros, temos aí grande quantidade de esportes, né? Como futebol de areia, vôlei de areia. Essas práticas aí acontecem também toda semana e geralmente dominadas aí por brasileiros, né? Então, aqui é a Gold Coast, mostrar um pouquinho do campus, né? Nós vimos os vídeos mostrando o interior do campus aqui, mas trazer números, 21 salas de aula, no máximo 315 estudantes, pessoal. Aqui nós vamos ter tudo que o estudante precisa, toda a estrutura. Então, os micro-ondas, né? O estudante costuma levar marmitas durante a semana aí, então pode aquecer lá. Máquinas de café, máquinas de snacks, né? Com valores bem acessíveis para ajudar o estudante. Nós vamos ter áreas de lazer, com sofás, mesinha de ping-pong, né? Telão para jogar videogame, o pessoal gosta de fazer isso bastante também. Atrás aqui do campus, nós temos um espaço de barbecue, tá? Que é um gramado onde o pessoal costuma fazer o churrasco, né? Para quem não sabe que é o barbecue, o famoso churrasco aí. Também é um evento que acontece com bastante frequência, já que o clima é maravilhoso, o pessoal gosta de estar aí do lado de fora. Então é bem interessante ressaltar isso. E as atividades acontecem depois das aulas, tá? Vai ter todos os horários, pode ser logo depois das aulas, como pode ser um vôlei, uma lição de surf aí na praia, como pode ser à noite também, né? Karaokê, pub night, ou nos finais de semana. Temos pessoas que ficam 3 dias da semana dentro da escola só para oferecer também atividades para os alunos, tá? Então tem uma agência de viagens backpacker, né, especializada para ajudar os alunos também que querem viajar nos finais de semana, e tem também as viagens da Lakeports, tá? Então, entretenimento não falta para os nossos estudantes. Pessoal, então, o nosso campus de Brisbane, ele fica aqui na lateral desse prédio, que está bem na região central. Aqui do lado tem uma igreja, tá, pessoal? E esse prédio já dá para ver ali da região central com uma certa facilidade. Então é muito fácil se localizar aqui, né? Não tem erro. No primeiro dia de aula você já vai se virar bem tranquilo aqui nas ruas de Brisbane.
Aqui o campus é um pouco menor, mas nós oferecemos aulas manhã e à tarde aqui. Então, é um campus ainda mais novo, pessoal, super moderno, tá? Mas eu não gosto de vender demais o campus, Isa, porque campus bonito muita gente tem, tá? Sendo muito sincero com vocês. O grande diferencial que a Langports tem tá na metodologia de ensino, né, na atenção real que nós damos para o nosso estudante, que eu quero explicar em breve. Mas dá um pouquinho o gostinho de Brisbane. Então Brisbane, né, enquanto Gold estava com 600 mil habitantes, Brisbane hoje em dia já está em 2,4 milhões de habitantes, tá? O clima cresceu muito. Cresceu e vai crescer ainda mais, né? Porque em 2030 nós vamos sediar as Olimpíadas aqui em Brisbane. É uma cidade que está recebendo ainda mais uma visão global, aí, né, um investimento global. Então, o que é interessante de Brisbane? É uma cidade grande, mas é uma cidade grande que não tem praia, mas como o australiano ama uma praia, eles fizeram uma praia artificial. Então, ela fica ali bem na região central, né? Você vai caminhando da escola, saindo aí da escola, e lá tem praia, né, artificial, vai ter parque, é muito legal, né? Nós temos o Botanic Garden também na City, então pensa numa cidade grande, mas que a 10 minutos de caminhada você tem um jardim botânico maravilhoso para ficar relaxando lá. Eu diria que da escola, 15 minutos de caminhada, você vai aí na praia artificial, tem um gramado gigante, onde acontece alguns shows ao ar livre, né? Também o famoso espaço para barbecue, como vocês podem perceber aqui, o australiano gosta muito de aproveitar o lifestyle, né, fora de casa. Então, é também uma cidade muito interessante, tá, pessoal? A região central, ela é bem cheia, assim, bem movimentada, né? Você não vai poder ficar andando e olhando no celular muito, não, tá? Senão você vai esbarrar em alguém. Ela fica mais relax no final de semana. E também tem de tudo aqui, pessoal. E daí, assim, a 15 minutos você vai para Hunter Vale, que vai ser um lugar de bares aí bem interessantes. É tudo a 10, 15 minutos você consegue estar em pontos que trazem culturas diferentes dentro de Brisbane, tá? Então vai ter lugares mais boêmios, vai ter lugares onde você vai encontrar uma opção gastronômica interessante. Temos Chinatown, como toda grande cidade tem que ter uma Chinatown também, né? E alguns de 10 a 15 minutos ou a pé ou de transporte público. Lembrando que o transporte está muito barato. Bom, e final de semana também dá para aproveitar para ir para a costa, né? Para ir para as praias, inclusive para Gold Coast. 1h20 você consegue ir de uma cidade para outra tranquilamente, sem se incomodar, fica de boa assistindo um filme, lendo um livro no transporte público, né? A internet lá é sensacional. E também temos Sunshine Coast para conhecer por aí, um pouquinho mais longe seria Byron Bay, que o pessoal costuma conhecer também, mas Byron Bay eu acho que não seria de transporte público, o pessoal costuma fazer algumas excursões para lá, né? Daí vão de ônibus, transportes, enfim. Então aqui, pessoal, eu estava falando um pouquinho das cidades, eu quero trazer o principal aqui da Langports, que é a nossa metodologia de ensino e o nosso material humano, tá? Os professores. Então, o que diferencia a Langports das outras escolas é essa metodologia que eu falei logo de início, que o John lançou, que é o UFO English, né? E por que ele é tão especial assim? Em um dia de aula, os nossos alunos aqui, eles vão passar por 3 turmas diferentes. Então, cada uma dessas siglas é o Use of English, o Focus on Language Skills e Options Specialized, vão ser turmas diferentes, tá? Então, ele passa por 3 turmas diferentes num dia e ele vai passar por 6 turmas e o máximo de 6 professores na semana, tá? Então, aqui é uma turma fixa, porém, aqui é uma turma diferente, outra turma, né? E aqui também é uma turma diferente. Então, nós temos 6 turmas, 6 professores na semana e isso faz com que, primeiro, dinâmica. Né? Outra coisa que é extremamente importante para o estudante, networking. Né? Então, conexões, amizades, porque para intercâmbio a gente não pode esquecer, nós estamos indo geralmente sozinhos, você sai da sua zona de conforto, né, fica um pouco ansioso, chega lá, é muito importante você se sentir acolhido e você conseguir se conectar com pessoas, né, pertencer. Isso é o que todo ser humano quer. E aqui a gente facilita isso muito, porque esse é um grande diferencial da nossa metodologia, né? E o aprendizado livre, né? Que eu digo, como assim? Vamos explicar melhor isso aqui. Algumas escolas pedem 8 semanas para você passar de nível, outras escolas pedem 10. Tem escola que consegue ser mais que isso, né? Na Langports, o aluno ele vai progredir quando ele está pronto, tá? E como que a gente consegue saber isso? Porque toda semana o aluno ele passa por um feedback individual com o professor, onde o professor vai fazer o weekly review, né? Vai rever como foi a semana passada desse estudante, como estão os níveis dele, se ele já está pronto para passar de nível. Só que qual é o bacana aqui? Não é só o nível geral, é o nível das habilidades também, que daí vem a parte do focus. Então nós estamos falando do weekly review que acontece
Então, toda semana, aqui nessas duas partes aqui, vai ter provas e trabalhos, um professor passando, né, para o aluno, enquanto o outro professor chama um aluno por vez. E a partir dessa entrevista, o professor sabe se o aluno está pronto para passar, tanto no nível geral, quanto nas habilidades de escrita, leitura, audição e fala. E aqui, você pode ver que tem númerozinhos diferentes, né, que são os números respectivos ao nível de inglês. Tá aqui os nossos níveis, ó, do nível 6, né, do Beginner ao Advanced. Esses 3 alunos, eles são nível 3. E daí, por último, nós temos as eletivas, que elas complementam esse aprendizado. Então, no caso da Aya aqui, né, para exemplificar melhor, ela escolhe conversação. Por quê? Porque a conversação dela é inferior. E o que acontece? Escolhendo conversação, ela está reforçando ainda mais o speaking. E com isso, ela acelera o aprendizado. Talvez ela fosse levar 4 semanas, mas pegando essa disciplina, ela consegue passar de nível em 2 semanas. E daí ela vai ou equiparar para o nível geral, ou ela pode ultrapassar, né? O legal é que com as eletivas, o aluno molda onde e o que ele quer melhorar do seu inglês. Sendo conversação, vocabulário, gramática, pronúncia, né? Isso é bem interessante. Workplace English e Business English, inglês mais voltado para o mercado de trabalho. Inglês acadêmico, né? Daí o Cambridge e o TOEIC, eu diria que como são preparatórios, eles também seguem essa linha do inglês acadêmico. E nós temos aqui o inglês australiano, Aussie English, tá? Que seriam peculiaridades, né, do inglês australiano, pessoal, gírias, do jeito que eles falam. Esse que é o bom do nosso modelo, que o aluno, ele consegue ter a progressão livre. Ele passa de nível quando ele está pronto, quando ele atingir aquele nível. Ele não tem que terminar o currículo para isso, que é o que a maioria das escolas fazem, se não todas. E isso faz com que os nossos alunos consigam passar aí, às vezes em 7 semanas, o nível, às vezes em 6 semanas. E, gente, quando a gente contrata aí 6 meses de curso, isso vai fazer uma diferença bem grande no final do curso. Tá? Nós temos uma ajuda para quem quer procurar trabalho em Gold Coast, que se chama Job Ready Training Program. Esse programa ele é ideal para as pessoas que se sentem mais inseguras, tá? No geral. Porque ele vai ajudar a criar muito mais confiança na hora de procurar um emprego. Ele é um workshop rápido, tá, pessoal? 2 horas por dia, em média. Por 2 semanas. E o grande objetivo dele aqui é fazer com que o aluno tenha algumas práticas de trabalho e simule algumas entrevistas, tanto na escola quanto no restaurante Al Fresco, que é um restaurante parceiro nosso, fazendo assim ele criar bastante confiança, tá? E como você pode ver aqui, nós vamos estudar coisas que não só para o mercado de trabalho são interessantes, mas para a vida, como soft skills, how to communicate at work, que seria como se comunicar no trabalho, problemas, né? Perguntas, dicas de calling sick, é quando você está doente e não pode comparecer ao trabalho, como fazer isso de forma profissional. Outras coisas aqui, como lidar com reclamações, né? Ajudar clientes com problemas. Então, tudo isso são realmente as situações de medo do intercambista, né? Aqui nós temos práticas de entrevista com o restaurante, tá? E aprenda como vender você mesmo, né? Quando estiver procurando emprego. Também aqui nas áreas verdes, elas não são dentro do Laneports, elas são fora, tá? Então aqui uma visita ao shopping center, o Pacific Fair, maior shopping center aí de Gold Coast, né, para ver a disponibilidade de trabalhos, né, conversar com os empregadores, o que eles esperam de um funcionário. Então, tudo isso vem aí para ajudar muito o aluno. Fora, né, os workshops que eu digo que são os mais bacanas, mais gostosos, né? Que é, por exemplo, a prática de barista, né? Isso é muito legal, né? Fazer cafés. Tem aqui também entender um pouco das cartas de vinho, como servir vinhos. Até eu tenho a curiosidade de fazer esse workshop. Sim, é super interessante. Mas é até bacana realmente a gente falar sobre esse suporte, porque acho que antes a gente não comentou, mas quem vai com visto de estudante, né, para estudar por mais de 14 semanas, tem essa permissão de trabalho na Austrália, que acaba atraindo, né, realmente muitos brasileiros, porque é um incentivo extra você poder também trabalhar enquanto você está estudando o inglês, que são poucos os destinos que realmente permitem isso, e a Austrália é um deles. Sim, verdade, Isa. Geralmente, né, o aluno, nós vamos ter pessoas extremamente diferentes, né, aqui no Brasil. Então vai ter pessoas que chegam lá e assim tem bastante oportunidade de trabalho, vão achar um emprego rápido, mas tem pessoas que são um pouco mais inseguras, né? E geralmente essas pessoas que eu aconselho mesmo esse programa, porque ele vai fazer uma grande diferença, né? Vai fazer com que a pessoa não sofra, vamos colocar assim. É um investimento bem acessível, bem baixinho para o pessoal. Nós temos aqui também o nosso curso à noite, que é apenas em Gold Coast, tá? Esse curso é voltado para o pessoal que quer trabalhar, né, durante o dia, que tem um grande foco no trabalho, porém esse curso ele só é oferecido onshore, que é onshore só na Austrália, tá, pessoal? Então aqui no Brasil, o aluno tem a opção de estudar de manhã em Gold Coast, ou manhã e tarde, né, lá em Brisbane. Mas quando ele chega na Austrália, se ele quiser passar para o curso da noite, ele pode, tá? Como funciona esse curso? Então, o nosso curso aqui, é importante ressaltar que ele é diferente do UFO English, tá? Primeiro, porque ele vai das 4 da tarde às 9 da noite e vai ser 4 dias, ao invés de 5 dias, né, na semana.
Então essa é uma diferença aí bem grande, né? E segundo que o aluno tem a progressão livre aqui, porque ele tem o feedback individual, tá? O Weekly Test and Review, mas é a progressão livre do nível geral, não das habilidades também. Ele é menos personalizado, tá, pessoal, do que o UFO English é. Então, é importante ressaltar que tem essa diferença. Então, variedade de serviços, tá? Nós falamos de aulas, nós falamos de acomodação e atividades. Nós temos profissionais contratados dentro da Ports, Accommodations Officer, Activities Officer, né, essas pessoas para ajudarem vocês aí com uma sua experiência na Austrália, tá? Eu tô com, sei lá, um problema na minha acomodação, eu preciso achar outra. Você também pode contar com o suporte da Ports. Nós temos uma pessoa específica para ajudar com acomodações, né? Então é bem importante ressaltar isso. As atividades, né, explorar o país, tanto com nossos Activities Officers também, como empresas que nós deixamos disponíveis aí para ajudar o aluno, né, procurar empregos e engajar com a comunidade, trabalho voluntário, estágio ou programas de DMPER, pessoal. Essas atividades nós também oferecemos para o pessoal. Aqui o exemplo de algumas atividades, tá? Por exemplo, yoga, né, acontece bastante. Rugby, com certeza vai ter aqui, Premier League. Deixa eu ver, esse daqui eu acho que eu não sei se é futebol, o nosso soccer, né? O futebol, o seu rugby. Para eles, lá o rugby é o mais importante, tá, pessoal? Então, boarding game geralmente acontece na escola ou em algum bar, né? Pub night, que os alunos também gostam muito, né, para estarem confraternizando, mas vai ter vários tipos de atividades diferentes aqui. Pessoal, às vezes tem sessões grátis de massagem, tem escolas parceiras que oferecem para o pessoal conhecer, para ver se também se interessam para um possível curso futuro. Aqui, Fraser Island, né, uma viagem que acontece no final de semana, Strathboat Island, tá? E skydiving. Então, nós temos várias atividades, algumas que pegam às vezes 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? Então é muito legal, porque nós vamos estar sempre cheios de atividades aqui durante o mês para o estudante aproveitar, conectar com os outros estudantes também. Então, estudante de curta duração participa muito dessas atividades. Estudante de longa duração, ele participa aí de um nível intermediário dessas atividades, porque alguns também vão estar trabalhando durante a semana. E às vezes eles não trabalham todo dia da semana, trabalham alguns dias da semana. A Austrália tem uma economia muito liberal, então o que nós chamamos de trabalho casual acontece muito, e eles aproveitam outros dias nessas excursões. Mas a galera está sempre muito conectada dentro da Ports. Eu acho muito legal ressaltar isso, porque é mais do que outras escolas. E aqui, nós temos um aplicativo para ajudar, porque lembra que eu falei que são até 6 turmas, 6 professores na semana? Como que o aluno vai fazer para se localizar, né? Então temos o aplicativo, também mandamos por e-mail aqui, né, a timetable do aluno. Então aqui você vai ter, por exemplo, né, a sua turma e de cada um dos 3 turnos do dia, para você saber para onde ir. Então, eu acho que ficou super claro para a gente entender melhor como funciona a escola e também um pouco as diferenças entre os 2 destinos oferecidos pela Ports. Eu tenho certeza que para qualquer lugar os nossos estudantes vão estar muito felizes e vão receber também todo o apoio, tanto da Be Education quanto da escola, que eu sei que é sensacional. E para a gente finalizar, a gente sempre gosta de pedir, então, alguma dica, um conselho para quem está pensando em fazer o intercâmbio na Austrália. Perfeito, Isa. Vamos lá, pessoal. Assim, é muito normal nós ficarmos ansiosos com um programa dessa magnitude. Morar, por exemplo, 4, 6 meses fora, em um país que você não conhece. Mas o que eu gostaria de ressaltar, pessoal, é que vocês não vão estar sozinhos. E é muito pelo contrário. Enquanto você está sentindo assim aqui no Brasil, vai ter aquele colega suíço, vai ter aquele colega alemão, espanhol, que vai estar sentindo algo similar, parecido também. Então, aquele famoso clichê, vão com medo. Mas não, porque quando você chega lá, você vai encontrar muitas pessoas que vão estar querendo fazer amizades, conectar, né? Esse que é o mais incrível de tudo. Eu costumo dizer, o inglês em si é importante, mas muitas vezes eu me pego falando só o inglês, porque essa experiência ela é tão enriquecedora para sua vida que vai abrir os seus horizontes de uma forma totalmente diferente, algo que você ainda nem imagina. Acredito que tenha ficado claro o quanto o intercâmbio na Austrália é uma experiência especial, certo? E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo, ou também você pode preencher o nosso formulário de contato que está disponível na descrição para conversar com um consultor de intercâmbio. Tchau!